É nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira, estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou, é nessa onda que eu vou. Dia a dia, sol a sol, estou curtindo o som da educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora. Na educadora o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am com som digital. Nas redes sociais, no YouTube, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Educadora, a voz do povo. Agora você ouve, vê e segue no rádio, na internet, no celular e no YouTube e faz junto com a gente mais um campeão de audiência. Educadora Meio-Dia. A partir de agora, informação e opinião em todas as plataformas. A sua voz, a sua vez. Educadora Meio-Dia. Oferecimento Despachante Novo Mundo. Luiz Pântano 578 Novo Mundo 3442-8027. Meio-dia, 35 minutos. Hoje uma terça-feira, dia 18 de abril. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Educadora Meio-Dia. Nani Camargo, boa tarde. Ontem ficou muito claro que na Câmara está tudo dominado, né? Lamentavelmente, nesta Câmara Municipal não há, pela primeira vez, né? O Silvio Félix teve oposição, o Paulo Radich teve oposição, aliás, num determinado momento ele perdeu até o próprio líder, que era o Ju Negão, mas o Mário Botion não tem oposição nenhuma na Câmara, é um fato inédito na nossa história. Boa tarde. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. Ontem a sessão acabou por volta da meia-noite, justamente por conta desse projeto em regime de urgência especial que nós falamos ontem aqui no programa, que libera o uso da verba, né, da rúbrica do subsídio para que a Prefeitura possa bancar parte da intervenção, ou seja, comprar combustível, pagar a folha do dia 20 dos funcionários, vale alimentação. E aí, muitos debates, né, Caio, de bastidores. Alguns vereadores, um grupo, né, de 8 vereadores, tentou fazer uma emenda neste projeto. A emenda foi tida como inconstitucional, nem chegou a ir a plenário, mas todos optaram por votar sim, 19 votos sim. O presidente da casa, José Roberto, não vota, mas ele, logicamente, favorável. A única vereadora que se colocou, né? Isso, se colocou contrário ao projeto foi Constância Félix, fez um discurso inflamado, mas aí na hora de votar não votou contra, se absteve da votação. Então foi 19 votos a uma abstenção, né? E como você disse, realmente ali todos os vereadores apoiaram a intervenção feita pela Prefeitura. Alguns questionaram as dúvidas, Marco Xavier, Newton Santos, o Helder do Táxi, o Cleiton. Durante a sessão, Caio,
baixou secretariado na Câmara, né? Falando grosseiramente, né? Daniel de Campos, o Vidotti, outros secretários também estavam presentes para tirar as dúvidas. A tribuna, não? Não, foram na sala de reuniões atrás do plenário e o Gil, Edson Moreno Gil, o Ju Negão, enfim, todo o grupo do Mário. Todo o staff do prefeito. Exato. Comunicação também estava lá, o Carlos Quinelato. Aí eles se reuniram no fundo e começaram a fazer uma espécie de sabatina, tirando dúvidas e a prefeitura argumentando dessa forma: se vocês não aprovarem o projeto hoje, não tem ônibus na rua amanhã. Se vocês não aprovarem o projeto hoje, não tem como abastecer os veículos amanhã. Isso hoje, né? Então, de segunda para terça. Aí os vereadores ficaram naquela situação. E aí? Muitos estavam até... Isso nos bastidores, viu, Caio? Porque no plenário isso também não foi falado. Mas assim, por que jogar para a Câmara esse ônus, né? Alguns vereadores entendiam que, já que foi baixado um decreto em relação à intervenção, o prefeito teria aí poder para dar sequência a esse ato sem o aval da Câmara, né? Sem essa parceria, como você citou, da Câmara. Mas foi uma situação meio que a prefeitura jogou nos vereadores ali: olha, está nas suas mãos, o sistema voltou, está tudo ok. Se vocês não aprovarem, a gente não tem como usar a rúbrica do subsídio, porque tem uma lei que já determina que é para ser usado para a empresa que presta o serviço. Então, eles alteraram essa lei e aí ficou, enfim, aí o resultado foi esse que você viu, né? 19 votos a 1 abstenção. Meio-dia, 39 minutos. Você pode nos ouvir e ver pelo canal da Educadora no YouTube, educadora.tv, também no Facebook. Compartilhe o conteúdo ao vivo da Educadora e concorra no fim da semana a um kit churrasco do Açougue do Marquinho, do Parque Nossa Senhora das Dores, da Avenida Antônio D'Andrea, número 700, onde você compra com procedência, com qualidade, carnes frescas e desossadas diariamente. Bruno, a questão de ontem, a questão de hoje, a questão de agora, né, que é o transporte coletivo, ela é muito polêmica e possivelmente os vereadores tivessem que votar como votaram, né, a fim de que a população não ficasse sem ônibus. Mas é ruim demais quando numa Câmara Municipal de 21 homens e mulheres não há nenhum que faça oposição ao prefeito. Boa tarde. Boa tarde, Caio, boa tarde a todos. Pois é, a democracia pressupõe pensamentos diferentes, pressupõe a discordância para ter uma riqueza nos seus trabalhos, na sua produção. Quando tudo é muito fácil para o governo, né, no lado do executivo, ou até quando tudo é muito fácil para o lado do legislativo, você não tem o equilíbrio entre os poderes, a independência entre os poderes, apesar de ter que ter a harmonia também. Não quer dizer que executivo se fecha, legislativo se fecha sem harmonia. Não é isso. Mas é independência, o sistema de pesos e contrapesos que foi criado pela democracia para ter um equilíbrio melhor para a população, para não passar tudo o que o prefeito, seja ele qual for, não estou falando nesse caso específico, que até acho que justificaria essa aprovação em regime de urgência especial pela gravidade, pelo interesse coletivo que está acima de tudo. Mas tem que ter uma oposição responsável sempre é muito saudável para as coisas na política. Ana Paula Rosa, você esteve ontem também na Câmara Municipal, boa tarde. Boa tarde, Caio, boa tarde a todos. Estive na Câmara Municipal à noite, dei uma passada por lá, mas não... Tinha muita gente no plenário ou só a classe política? O Caio, e aqueles de sempre, né? Os de sempre, não estava cheio, não. Na verdade, o plenário ficou lotado entre aspas, um grupo maior de pessoas. É um plenário pequeno, não é um plenário grande, né? Sim, por conta desse movimento contra a reforma da Previdência. Então, alguns sindicatos, o Sindicel, o Sindicato dos Rodoviários, né, do Dito Barbosa, a USTL. Então, esse pessoal apareceu à Câmara vestido com camisetas contra a reforma da Previdência. O Dito Barbosa usou a tribuna, a Nicinha usou a tribuna. Então, eles estavam lá mais para falar de uma paralisação que vai ocorrer daqui a algumas semanas, que vai ser uma greve geral aí no país todo contra o presidente Michel Temer. Então, na verdade, foi mais por isso. Não tinha população lá questionando a questão dos ônibus. E, como você citou, aqueles assessores que sempre estão e aquela meia dúzia de cidadãos que sempre aparecem
na sessão também. Que é um pessoalzinho que sonha em um dia ganhar a eleição e virar vereador, né? Ou pelo menos em beliscar, quem sabe, um cargo num gabinete de algum vereador. É um grupo que acompanha a sessão, gosta de política. Tem até umas intervenções que viu, Caio, eu não gosto muito, porque às vezes está transcorrendo a sessão, o Bruno vai saber, porque o Bruno foi vereador. Aí tem cidadão que começa a gritar. Eu entendo, a Câmara é a casa do povo, acho que ali é um espaço do povo mesmo, onde o povo deve se sentir em casa, mas às vezes, sabe, Caio, algumas intervenções, fica gritando, né? Ou favorável a um, ou contrário a outro. Nani, a Câmara é casa do povo, mas assim, a Câmara não é estádio de futebol. Quando você vai ao estádio de futebol, você grita pelo seu time, eu não gosto você muito pode disso xingar também. o juiz, claro que dentro do que é razoável, não é? Você pode xingar a mãe do juiz, mas você não deve jogar o seu sapato na cabeça do juiz, não é isso? Agora, a Câmara Municipal não, né, Ana Paula? O plenário da Câmara pressupõe-se que o respeito seja... que respeite-se a normativa da casa, né? Exatamente. Temos algumas figuras na Câmara Municipal, algumas figuras como o Homem do Sapato Branco, pessoas que sempre estão lá e sempre causam algum tipo de arruaça, né? Inclusive gente que vai lá com esse objetivo. Então, realmente tem que coibir essa situação, mas é uma coisa que já acontece há muito tempo em todas as legislações. Ontem eu estive na Câmara, mas por uma outra razão eu consegui ficar pouco tempo lá. Fui pegar um documento, consegui ficar pouco tempo lá. Só que eu acompanhei os bastidores, conversei com o pessoal lá. E realmente essa situação do transporte coletivo deu pano para manga, né? Quase, a sessão acabou 10 para meia-noite, realmente, e teve um debate muito alongado, porque daí o próprio Jorge de Freitas, viu, Caio, fez um discurso totalmente inflamado, normal, líder do prefeito. O quê no discurso? Que o Mário Botion foi corajoso, que ele, pela primeira vez, um prefeito tocou na ferida do transporte coletivo e que a intervenção na não verdade, era... os outros não podiam, né, Jorge de Freitas, porque havia contratos vigentes, né? A exceção do Silvio Félix, que renovou em 2009 o contrato por mais 8 anos, né? Mas os demais não podiam fazer nada. O que o Zovico podia fazer? Nada, né? Podia tocar nessa ferida? Não. O que o Paulo Radich podia fazer? Nada. Quem pode fazer é exatamente o Mário Botion, que foi eleito no ano em que vencia o contrato. Então não venha com essa demagogia, com esse discurso pró-governo, né? É evidente que ele pode mexer, porque o contrato está terminando na gestão dele, porque o Paulo Radich não renovou o contrato, né? Sim, e aí, inclusive, o Hélder do táxi fez um discurso também, reclamando da posição do secretário de Mobilidade Urbana, Rodrigo Oliveira. Ele até citou que todas as comissões da Câmara já chamaram os secretários para prestar qualquer tipo de informação. E no caso da Comissão de Serviços Públicos, né, que envolve o transporte, o Rodrigo Oliveira foi convidado a ir à casa, a prestar esclarecimentos e não foi. Então teve essa queixa do Hélder do táxi, a vereadora Érica Tanque, Carolina Pontes. A tônica, o Caio, dos discursos era assim: a gente tem muita dúvida, talvez a forma adotada não tenha sido a melhor, mas os ônibus estão nas ruas, o suposto colapso que era esperado não aconteceu. Então, realmente foi um discurso de defesa ao prefeito Mário. A Constância Félix fez um discurso bem inflamado, citou que... E não votou. Citou que esse projeto do subsídio era um cheque em branco na mão do prefeito. Não se absteve. Mas não se votou. Absteve, não votou. Não votou. Era até esperado que ela votasse contrariamente, claro. né? E, então, ela foi a mais incisiva. O Marco Xavier fez uma emenda, Caio, para que essa verba do subsídio fosse priorizada no pagamento de rescisões dos trabalhadores, mas aí a emenda o prefeito já anunciou que não vai fazer, né? Ele assume daqui o compromisso de ontem de sexta para cá, frente, exato, né? de sábado. Sábado para frente. O passivo que ficou para trás é um problema dos trabalhadores com a aviação limeirense, via judicial, enfim. Então, a emenda foi considerada inconstitucional. O Newton Santos, viu, Caio, até ironizou o próprio Jorge e o próprio presidente da Câmara, José Roberto Bernardo, porque lá atrás eles bateram muito... Mudaram de lado no agora, subsídio, né? E aí o Newton falou, bom, agora o subsídio está salvando parte do transporte público, né? Imagina se não tivesse o subsídio. Então, e há uma pertinência muito grande troca na de fala farpas, do né? Newton Santos. Talvez seria interessante que nós pudéssemos ouvir o pastor Newton. Eu gosto de ouvir o pastor Newton. O pastor Newton fala muito bem, é muito articulado, até porque é um pastor da Igreja Universal.
Em geral, os pastores da Igreja Universal falam muito bem, têm um poder muito grande de convencimento, mas é verdade, né, Bruno? Porque o cidadão muda de lado e ele muda completamente de discurso, né? Quem criticou o subsídio, o Zé Roberto, foi a promotoria pública denunciar o subsídio, exageros no pagamento. E hoje entende-se que a coisa caminhou de tal forma que, se não tiver subsídio, não tem ônibus. Pois é, né? Infelizmente a política, ela acaba... tem muita coisa, muita falácia que os lados opostos na política acabam criando, e isso é muito ruim, atrapalha o desenvolvimento da cidade, atrapalha o desenvolvimento da administração pública. Eu estava ouvindo o colóquio, né, a passagem de horário entre o Ivan e o Caio, e vocês tocavam nesse assunto. Né? Na campanha política tudo é maravilhoso, tudo é possível. Cidadão promete metrô de superfície, cidadão promete até trazer a NASA para Limeira. É tudo uma maravilha. Só que a realidade é muito diferente. É muito diferente. Né? Essa conversa, por exemplo, do prefeito Mário Botion, de abrir a caixa preta do transporte coletivo, de mudar o sistema de cobrança, tudo bem, é perfeitamente viável, é perfeitamente praticável dentro de um tempo. E esse tempo não é da noite para o dia. Então, essa sinceridade do agente público com as pessoas, a comunicação que não teve em momento nenhum nesse processo doloroso que a prefeitura passa, e a população, graças a Deus, ainda não passou, mas acho que terão muitos desdobramentos negativos daqui para frente com essa intervenção. O agente público tem que deixar a política de lado e ser o mais sincero possível com a população. Porque não se faz, o prefeito falou ontem na coletiva, não se faz para fazer a licitação, ele não faz da noite para o dia, a prefeitura não tem nem pessoal técnico para fazer isso. Tem que contratar uma consultoria, só para contratar uma consultoria, coisa que o senhor José Roberto Bernardo, presidente da Câmara, e o Júlio César, vice-prefeito, mas marretaram o prefeito passado porque contratou algumas consultorias. Certas ou erradas, mas foi muito criticado. Não, onde já se viu, a prefeitura tem 7 mil servidores. Tem. Mas para fazer, por exemplo, essa questão do transporte coletivo, não tem que contratar de fora, tem que contratar técnicos especialistas que custam caro e não vão entregar da noite para o dia. Então, o prefeito falou ontem, depois de 3 meses de governo, que vai ter que contratar uma consultoria para fazer um estudo, para fazer um edital, e essa intervenção vai ficar até quando? Então, é uma coisa muito técnica. O provisório, Bruno, certamente vai tornar-se permanente, né? Ou a intervenção... É um grande risco, né? Vai ser Não, mas isso eu posso garantir. Ou essa intervenção, e talvez nem seja a vontade do prefeito, mas essa intervenção vai se alongar, ou então vai surgir o tal contrato emergencial, porque estão tentando dar tempo para a JTP arrumar as coisas, não é? Que a JTP é a empresa de preferência do secretário da Mobilidade Urbana. Então, vão dar tempo para ela acertar as coisas. E aí, certamente, vão ser renovações constantes desse contrato provisório até que seja aberto esse edital e até que seja contratada uma empresa por 8 anos. Então, talvez o Mário não consiga fazer no seu primeiro mandato. Aí jogando com a maior transparência para a população, coisa que a prefeitura deveria fazer, não está fazendo. Mas a intervenção perfeitamente possível, estava dentro do contrato, apesar de ter sido feita há poucas horas de terminar o contrato, foi feita, e o próximo passo seria a caducidade, que é declarar a extinção do contrato. E pelo que o Mário Botion disse ontem na entrevista coletiva, até depois da nova licitação, só uma empresa vai ficar. Só vai ter uma empresa, não vai ter divisão de lotes, não vai ter consórcio, não vai ter nada. Uma empresa vai ficar. Então, essa história da JTP, mesmo emergencialmente, acabou. Tem que ser feita uma nova licitação do transporte emergencial, se tiver esse emergencial, ou a intervenção vai ficar até o final dessa licitação, que, digo mais uma vez aqui, não vai sair em menos de 1 ano e meio, 2 anos.
Dia 52 minutos. Boa tarde, Tayla Ramos. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos. Câmara ontem. Não acompanhei, Caio. Acompanhei só os bastidores, as informações que as meninas trouxeram, mas eu acredito que ontem os vereadores não tinham muita opção, né? Ou aprovavam o projeto ou não teria ônibus nas ruas hoje. Porém, embora a Constância Félix, como a Nani citou, tenha se manifestado, a única a se manifestar contra esse projeto, é claro que ela tem todo o interesse de um grupo político que está por trás dela para se manifestar, para ser incisiva, para usar a palavra. Mas o que ela falou não deixa de ser coerente, que é um cheque em branco nas mãos do Mário Botion. E realmente é, porque não ficou claro ontem quanto a Prefeitura vai poder usar mensalmente. Atualmente está em torno de R$500 mil esse repasse. Mas o total é 9 milhões. O total anual são 9 milhões, né? Anual, né? 9 milhões por ano dá Sim. cerca de... se a gente fosse bom de conta, Se né? fossem 10 meses, seriam 900 mil por mês. Isso. Perdão, 9 milhões por ano. 9 milhões por ano, dividido por 12. 1,5 milhão por mês, dá 700, quase 800 mil reais por mês. Que era o que o governo Radish pagava antes da redução adotada pelo Mário. Ô Mário, você sabe melhor do que ninguém que só o subsídio anterior, que era de 750 pau, não paga a manutenção da aviação limeirense, né? Porque a aviação limeirense tem quase 600 funcionários e a média salarial gira em torno de R$2.000. Então, 750 pau, Mário, você sabe que é o subsídio que o Paulo Radish pagava, que não vai pagar a aviação limeirense em 1 mês, em 2 meses, em 3 meses, porque você tem 600 funcionários para pagar, você interviu sobre 100% dos ônibus. Então, essa conta passa de 1 milhão, né? Quando eu falei de 1,5 milhão, é porque eu acredito que deva ser exatamente isso que custa manter uma empresa de ônibus. E como o prefeito não falou em franquear a passagem, não é isso, Ana Paula? As pessoas vão continuar pagando a passagem. Eu tenho a impressão que ele pega esses 750 mil... E mais a renda do sistema. Mais a receita do sistema. Para ver se consegue equilibrar as coisas. Mas aí o pastor Newton está na linha. Aí o pastor, o senhor me corrige se eu estiver errado, mas o espetáculo que o Mário e que o Rodrigo Oliveira fizeram no começo do ano, diminuindo o valor do subsídio, foi só para inglês ver, né? Porque nessa situação eles voltam a pagar o mesmo valor que o Radish pagava. Talvez até mais dinheiro vá ser necessário do povo para bancar essa operação da Limeirense. Ou eu estou completamente errado, pastor? Boa tarde. Muito boa tarde, Caio. Boa tarde a todos os ouvintes da sua programação. Com certeza é um imbróglio que não tinha necessidade de acontecer se a lição de casa tivesse sido feita. Porém, cabe a nós tentar resolver essa situação. Eu vejo que a aprovação da mexida na rubrica do subsídio, ela pode causar um grande transtorno no futuro, porque a autorização para mexer no subsídio, ou seja, para alterar a pessoa que vai receber, ao invés de ser a limeirense, vai ser o interventor, que é a prefeitura. Agora, ela tem o direito de gastar esse montante até em 60 dias, se ela quiser. Mas e depois, se abrir uma licitação, a empresa que ganhar não vai poder receber o subsídio no restante do ano, porque a lei diz que o valor é 8 milhões anualmente. Então eu vejo que cada vez está se enrolando mais a situação do transporte na cidade de Limeira. Eu acredito que a população já estava preparada para pelo menos ficar aí no mínimo uns 3, 4 dias sem ônibus, e uma empresa de fato e de verdade assumisse o trabalho. Porque do mesmo jeito que pastor, estava sem garantia dos funcionários receber o que ficou para trás, ainda continuam, porque o que nós votamos ontem só dá a garantia deles receberem de sexta-feira para frente. Pastor Newton, o senhor, em tese, é da oposição ao prefeito. Bem que na Câmara Municipal me parece que não há oposição ao prefeito, mas o senhor não tem papas na língua, o senhor costuma responder sem ficar em cima do muro. O que o senhor sabe da empresa JTP? Porque a informação que nós temos, o prefeito disse ontem que a empresa tem os carros, tem os ônibus, mas que os mantém, entre aspas, escondidos a 1 hora de Limeira, em uma cidade a 1 hora de Limeira, com medo de depredação.
E a informação que nós temos é que essa empresa não tem ônibus. Qual é a informação que o senhor tem? Nenhuma informação. A única informação que nós temos é que a JCP iria assumir, é a mesma informação que o povo tem, ou seja, nenhuma. Assim como foi a intervenção, a toque de caixa sem antes conversar. Eu ontem votei a favor porque eu não quero ver o imbróglio aumentar na nossa cidade. Mas veja bem, nós poderíamos ter sido consultados antes, porque se há a intervenção, tem que saber que não vai ter dinheiro. Agora, primeiro interviu e agora descobriu que não tem dinheiro. E aí? O senhor falou em o prefeito não ter feito a lição de casa. O que o senhor acha que o prefeito devia ter feito? Olha, eu acredito que ele teria que ter preparado a licitação, pois ele ganhou a eleição em outubro, houve a transferência de cargo, não é? Inclusive o Rodrigo Oliveira participou. A partir de outubro já se começou a se passar o governo do Radiche para o governo do Mário Botion. E eu acredito que ele tinha que ter visto que ia terminar o contrato e ter uma licitação preparada. Se a empresa limeirense ganhasse, tudo bem. Se não ganhasse, tchau e benção, aqui ganhou, ocupa o lugar e toca o barco. Pastor Newton, nós falamos aqui há pouco das possíveis ameaças que o prefeito teria recebido e também o secretário da Mobilidade Urbana. Ameaças, possivelmente ameaças de morte, é isso? O Caio, na coletiva de ontem, até a Ana participou, isso foi falado, mas de uma forma muito sutil, né? Eles citam pressões, né? Que eles estão com segurança, com a ajuda da Guarda Municipal, porque a situação é muito difícil. Chegou a falar, ele usou o termo ameaça, Ana? Usou, né? Usou o termo ameaça. Tanto ele contra o Rodrigo Oliveira. Foi mas a única parte que ele falou, que o Rodrigo Oliveira falou. Mas aí a hora que ele foi sabatinar, aí a hora que acabou a coletiva e alguns jornalistas pegaram os dois ali para tirar a informação sobre isso, teve um recuo. Sim, eu até conversei com outros colegas de imprensa que estavam lá, eu não estava na coletiva, estava aqui no estúdio, e aí, não que eles amenizaram, confirmaram que ocorreu uma ameaça, mas não explicaram como. Não quiseram explorar o assunto. Quem fez a ameaça, quando, como... Parece que o Rodrigo Oliveira queria falar mais ameaças. Aí ele já recebeu aqueles olhares ali, não entra nessa, não fala, entendeu? Então, foi uma coisa que foi falado, daí depois eles recuaram e apaziguaram. A verdade eles confirmaram. Agora, que tipo, de quem, eles como, citaram, né? Ninguém perguntou. Eles citaram, mas não quiseram explorar o assunto. Ô, pastor Newton, o senhor acha isso possível? O clima está para isso, pastor Newton? Para ameaças? Olha, de uma parte a outra? Você tirar uma empresa da cidade sempre é complicado. Eu acho que é mais fácil você caçar um prefeito do que tirar uma empresa de 40 anos atuando na cidade. Porém, eu acho que esse extremo aí não chegou. Até porque quem votou a transferência do subsídio foram os vereadores e com a gente não aconteceu nada. Estamos aí. Me diga uma coisa, pastor. No seu entendimento, o prefeito poderia ter feito o que fez sem passar pela Câmara? O senhor acha que ele quis dividir as responsabilidades com os senhores? Até ontem eu debati lá na Câmara, porque eu acho que essa mexida na questão do subsídio, ela já está incluída na intervenção. Se você pegar as intervenções feitas no Brasil, em termos da Electro, da ANEEL, todas as intervenções, elas dão o direito do interventor ele responder juridicamente, materialmente e financeiramente. Com tudo, ele passa a responder pelo CNPJ da empresa. Eu acho que não precisaria, bastava se constar no decreto. Mas houve um debate e foi dito pelo líder do prefeito que haveria essa necessidade, porque senão hoje nem óleo diesel teria para colocar nos ônibus. Então, se é assim, nós votamos, mas eu acho algo irônico, né? Porque quem tanto criticou o subsídio, agora hoje está sendo salvo por ele. Muito obrigado, pastor. Uma boa tarde para o senhor. Forte abraço, que Deus abençoe a todos. Amém. 1h01. Eu quero dizer aos senhores vereadores, porque me parece, senhores e senhoras vereadores, que tem vereador muito corajoso nos bastidores da Câmara. Ana Paula e a Ana Maria, a Nani, estiveram lá ontem,
vereador muito corajoso nos bastidores, vereador muito macho no Facebook, não é isso? Vereadora muito corajosa também nas redes sociais, mas na hora H, não é? Nas redes sociais são os leões, são umas leoas, não é isso? E depois, na prática, não é assim que se comportam, né, Bruno? Dá a impressão que são leões e leoas quando tem, entre aspas, a proteção, né, do computador, da tela do computador, e que na hora H são gatos e gatinhas, não é? Gatinhos e gatinhas, na hora de atuar na defesa do interesse público. Então, qualquer vereador que queira se manifestar, nós pedimos a ligação para o vereador Newton Santos, mas qualquer vereador que queira se manifestar, é importante ouvi-los. E eu sei que esse programa é visto e é ouvido em todos os gabinetes. Nesse momento, a Câmara Municipal está nos vendo. Então, qualquer vereador que queira se manifestar, qualquer um e qualquer uma, nós abrimos espaço aqui para que falem, para que se manifestem, até porque a gente está esperando que o prefeito venha amanhã, né? Está marcada a entrevista, né? Marcar a entrevista, mas, ele vem amanhã Caio, ao programa. Você tem citado o posicionamento dos vereadores. Concordo com você e entendo. Só que, Caio, veja o que aconteceu com o transporte público. Vamos colocar de 10 dias para cá. Caio, a prefeitura nos deixou, isso, vereador, imprensa e população, totalmente na escuridão. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Então, aí, se faz uma intervenção no final de semana, tudo bem, os ônibus estão nas ruas, eu entendo esse lado, né? Não deu colapso no sistema. Mas e aí? Aí se manda um projeto para a Câmara, o Bruno pode me ajudar, aí vão 4 secretários lá e fala assim para os vereadores, olha, está na mão de vocês, se vocês não aprovarem, não tem ônibus amanhã. É difícil para o vereador. Eu não estou fazendo a defesa deles, acho que eles têm que fiscalizar mais. Aliás, está correndo por fora aí a criação de uma CPI, não sei nem se é o caso, né? Porque a CPI é para buscar irregularidades, enfim. Mas e aí, como é que fica um vereador nessa situação? Tá na mão de vocês. A gente fez a intervenção, se vocês não votarem isso, não tem ônibus amanhã, não tem óleo diesel para comprar. É difícil, viu, Caio? Eu não estou saindo na defesa deles, mas eu entendo o contexto de pressão que estava na casa ontem. Pois é, deixa eu começar do fim para o começo. Eu acho que a CPI tem que ser feita independente... Eu acho que só a intervenção, o ato da intervenção... Já merece uma investigação, com as justificativas do seu ato já pode ser... o objeto e a justificativa da criação de uma CPI para... fala-se tanto na Caixa Preta, então vamos abrir a Caixa Preta do transporte coletivo, não só agora nesse período de 3 meses em 2017, mas acho que desde o começo, desde a assinatura do contrato em 2009. Se investigue tudo e se culpados forem encontrados, que sejam encaminhados para o Ministério Público e para as autoridades e a punição máxima para todos os envolvidos. Isso é fato, acho que deveria ser de ofício da própria Câmara Municipal, independente de oposição ou situação. E com relação aos secretários terem ido na Câmara, eu vejo isso como um fato positivo. Sim, foram esclarecer, né? É importante esclarecer todos os pontos. Mais uma vez eu digo aqui, é uma situação delicada, uma situação complicada, extremamente complexa, para os vereadores também, até muitos são de primeiro mandato, então é complicado, mas é muito rápido, né? Você tem que votar ali em urgência especial vamos chamar de liberação do dinheiro do subsídio, que em tese era para pagar a gratuidade do transporte, para usar no custeio de uma intervenção. Como o pastor disse, talvez seja até um pouco de preciosismo do jurídico, porque já estava, na própria lei e no decreto da intervenção já estava contemplado isso, mas eu acho que pelo menos uma semana de discussão ali não iria atrapalhar as operações e a população, no final das contas, poderia ser mais... Ou jogar a sessão para quinta-feira, né, Bruno? Esclarecido, ou uma sessão extraordinária, exatamente, daria tempo dessas dúvidas, né, não ficarem no ar, da imprensa, dos próprios políticos e da população, principalmente, que é o maior afetado por tudo isso. Muito bem. Da torcida do Mário Botion, participa aqui do programa o Chico Vermelho. Diz que o pastor está falando besteira. Como o Mário poderia cuidar da licitação antes de tomar posse? Isso não existe. Todo mundo
Descia o porrete na Limeirense, agora o prefeito tenta trocar de empresa e todo mundo torce contra. Ô Chico, não fale bobagem, Chico Vermelho. Não fale bobagem. Ninguém torce contra nem ao prefeito, nem à cidade. Ninguém torce o nariz para a substituição da aviação limeirense. Pelo menos aqui não. Nenhum de nós aqui, né? É que eu sei que você adora o Mário Botion, então você faz essa defesa inflamada do Mário Botion. Aliás, não tem problema nenhum gostar do Mário Botion. O prefeito já sabia, sim senhor, do vencimento do contrato da Limeirense. O prefeito Mário já sabia, sim senhor, que o ex-prefeito Paulo Radich não havia renovado o contrato. O prefeito Mário Botion poderia, sim senhor, ter startado a licitação no primeiro dia do seu governo, coisa que não fez. Ninguém aqui, Chico Vermelho, está criticando a troca da Limeirense. O que nós estamos criticando é a maneira como as coisas estão sendo conduzidas. E aí há uma diferença abissal entre uma coisa e outra. Ninguém criticou tanto a aviação limeirense de maneira tão contundente quanto este programa, quanto eu. Ninguém foi tão crítico ao subsídio quanto eu. Então eu tenho absoluta tranquilidade para falar a respeito disso. Ninguém critica a troca da Limeirense. Nós criticamos a maneira como o prefeito está fazendo, e a maneira é absolutamente equivocada. O que o prefeito está fazendo do jeito errado. O que o secretário está fazendo do jeito errado. E essa questão é uma questão que está muito longe, está há anos de ser resolvida. Lamentavelmente. Você precisa de mais espaço na sua casa ou na sua empresa? Chegou a Limeira o Meu Depósito, o mais moderno espaço de locação de unidades para guardar e organizar qualquer tipo de bem. Você que tem objetos na sua casa, pode ser um eletrodoméstico, uma bicicleta, um objeto que você não tem onde guardar porque você mudou para uma casa menor e está faltando espaço, procure o Meu Depósito, que guarda para você com conforto e comodidade. Atenção, empresário, o Meu Depósito também guarda documentos e arquivos, móveis e equipamentos, mercadorias e estoque, material promocional, que você não tem espaço para guardar na sua empresa, mas o Meu Depósito tem. São amplos espaços de 2 até 30 metros quadrados, e se você precisar de um espaço maior, é só conversar com o pessoal do Meu Depósito. Isso vai garantir para você maior comodidade, maior economia, não vai ter que pagar o IPTU que você paga de um imóvel que é seu, que é alugado, vai ter maior segurança, com monitoramento, com câmeras e alarme 24 horas por dia e maior praticidade. Meu Depósito, para você saber mais, acesse o site meudepósito.net ou então no Facebook, facebook.com/meudepósito sem acento.net, ou então mande uma mensagem para 998839595, 998839555, ou pode mandar também um e-mail para contato@meudepósito.net. O Educadora Meio-Dia é um oferecimento do Manjar do Marquês. Quem nos ouve vê, eu estou mostrando aqui as ofertas do Manjar do Marquês que você não deve perder. Já passou a Semana Santa, mas em qualquer semana do ano, a Ana Paula Rosa já prometeu que vai nos levar ao Manjar do Marquês e que vai pagar a conta, não é isso? Ela falou para mim. Ela vai pagar a conta no Manjar do Marquês, na Washington Luiz, quilômetro 154, em Cordeirópolis, aqui ao lado de Limeira. Você pode pedir em casa e saborear as delícias do Manjar do Marquês pelo 35569720, 35569720. O melhor bacalhau do mundo, Manjar do Marquês, da Rede Grau, do Júlio Massorano, do gerente Ricardo, e a adega mais gostosa com os melhores vinhos portugueses do mercado. Atenção para as ofertas do Manjar do Marquês. O vinho é a Cartucha, de 90 por R$ 69,90. O vinho do Carlos Alberto, vinho meia pipa, de R$ 115,50 por R$ 105,00. O vinho tinto Paulo Laureano, de R$ 71,50 por R$ 59,90. São algumas das ofertas do Manjar do Marquês. 1h11, intervalo comercial. Participe do programa no rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio-Dia volta já.
Nesse feriadão, faça um programa diferente. A Havan é o lugar certo para passear e fazer compras. Confira as ofertas da semana. Jogo de cama Queen 3 peças 100% algodão, somente R$ 39,99. Edredom e cobre-leito casal Havan de R$ 59,90 por apenas R$ 39,99 cada. Só quem produz pode vender tão barato. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Neste feriado estaremos atendendo. E na próxima semana inaugura a 97ª Havan em Itaquaquecetuba, São Paulo. Eu nunca vou me esquecer. Eu estava na frente da escola. E ela chegou. Depois daquele dia a gente já começou a namorar e ele logo me pediu em casamento. E até hoje. A gente tá aqui, um do lado do outro. Grandes relações são para sempre e marcam a nossa vida. E para a Unimed, isso significa estar sempre ao seu lado, cuidando de você para que possa realizar todos os seus planos. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Educadora. Muito mais que rádio. Vamos falar de coisas importantes, limpeza e saúde. Todos nós sabemos que o mosquito da dengue adora locais com acúmulo de água. Piscina, pratinhos embaixo dos vasos, calhas, caixa d'água, nos baldes e bacias. E sabe quem é decisivo na hora de impedir que a dengue se espalhe? Você. Basta verificar locais que juntam água na sua casa. Fazendo isso 10 minutos por semana, o mosquito não vai chegar nem perto da sua família. São apenas 10 minutos por semana. Mobilize amigos e vizinhos. Faça a sua parte. Realização: Prefeitura Municipal de Limeira. Baixe o aplicativo para celulares e tablets. E ouça a Educadora em qualquer lugar. Olá pessoal, aqui é o Geraldo Luiz. Hoje eu quero falar para você sobre o Plano de Assistência Funeral Bom Pastor. Não se deixe enganar, o Plano Funeral Bom Pastor é um plano regulamentado e não é um seguro. É um plano completo que vai garantir à sua família a assistência e atendimento profissional e qualificado no momento da perda de um ente querido. Esse eu garanto. Adquira já o seu. Ligue 0800 177 227. Bom Pastor, viva tranquilo. O que você quer, a Farmavip tem. Anticoncepcionais com até 30% de desconto. Medicamentos genéricos com até 75% de desconto. Isso mesmo, 75% de desconto em genéricos. E não para por aí. Medicamentos populares a partir de 95 centavos. 95 centavos. E ainda, medicamento para hipertensão e diabetes com preços muito baixos. Consulte a lista de produtos e comprove. Barato mesmo é na Farmavip. Sua saúde tem endereço certo. Rede Farmavip. Para saber qual a Farmavip mais próxima, ligue 3444-1001. Educadora. A sua rádio em todas as plataformas. Para Limeira ficar cada vez melhor, o seu IPTU precisa estar em dia. O valor arrecadado é revertido totalmente para a cidade em ações e serviços que melhoram a vida de todos. Fique atento, o pagamento à vista com desconto vai dos dias 10 a 19 de abril, assim como as demais parcelas, de acordo com o número de inscrição do contribuinte. Você ainda pode imprimir a segunda via do seu carnê pelo site da Prefeitura. IPTU em dia. Mais qualidade de vida para todos. Prefeitura de Limeira. Essa oferta veio em boa hora para você que está precisando de uma TV nova e quer fazer o melhor negócio. É na Casas Bahia que você vai economizar e pagar menos. Quer ver, ó? TVs digitais 24 polegadas a partir de R$ 799. Só R$ 799. Dá para parcelar em até 14, sem juros no cartão da loja. E mais, comprando agora no site, amanhã mesmo você pode retirar sua TV novinha na loja. Aproveite o FGTS. Casas Bahia, na loja, no site, no celular. A madeireira Tatuíbi tem o Disque grátis. Basta ligar para 0800 771 0055 e aproveitar preços assim. Viga 6x12, 8,20 o metro. Tábua 30 centímetros, 5,30 o metro. Caibro, só 3,70 o metro. Telha romana, só R$ 900 o milheiro. Madeireira Tatuíbi, Rua Ângela Salviati, 83, Jardim Novo Horizonte. 3442-1755 ou 3442-4553. Entregas em Limeira e região sem cobrar frete. Educadora, a número 1, Educadora. Agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia.
Nós estamos de volta, meus amores, a 1h16. O WhatsApp da Educadora é a maneira que você tem para participar, falar conosco, como fez aqui um ouvinte que, adivinhe, Taila Ramos, não colocou o nome. Pois é, Caio, a gente fala todos os dias, né, para colocar o nome e o bairro, mas enfim. Mas ele reclama de queimadas ilegais no Jardim Campo Verde e manda fotografias, inclusive aqui. Ele diz, Caio, não é chuva, são queimadas ilegais, e a fotografia mostra ao fundo uma grande nuvem de fumaça subindo, de fumaça escura e densa, não é? Vamos verificar o que está havendo. Sim, Caio, anotei aqui o bairro dele, Campo Verde, e essa época já é uma época conhecida por esse tipo de problema, né, de queimadas ilegais. Começa o outono, começa esse tipo de situação, mas a gente vai verificar essa situação sim. Caio e Bruno. Aliás, Bruno, no sábado, infelizmente, você não apresentará o programa, porque a Inter estreia na fase final do Campeonato Paulista da Série A3, não é isso, Paulinha? No sábado, contra o Porto Feliz. Desportivo Brasil de Porto Feliz. De Porto Feliz. Então, como o jogo é por volta de 10 da manhã, não é isso? 10 da manhã. O pessoal, programa... desde as 8 horas da manhã já vão estar lá em Porto Feliz. O programa da USTL começa às 8 horas da manhã, vai até às 9h30. Às 9h30 começa a transmissão do futebol. Então, Bruno, sábado você vai não vir. Sábado eu descanso. Mas a Lázara está te cumprimentando aqui também. Obrigado, Lázaro. E dizendo que tem um infeliz que pôs fogo no mato aqui na Secap. Não estamos conseguindo respirar, mesmo com a casa fechada. A casa está cheia de fumaça. Desculpem pelo desabafo. Ô, Lázara, pode desabafar quando quiser. Mas aqui eu não sei dizer se são situações... Se tem relação, né? Que tenham essas duas relação, situações. né? Sim. Mas nessa época, geralmente, a Defesa Civil inicia uma operação de fiscalização desse tipo de queimadas na cidade. Caio? Mas a gente vai anotar e vai conversar com a Defesa Civil, Caio. Esta voz ao fundo é do nosso Solerte repórter Carlos Gomide, o papai do ano. Pois não, Gomide? Oi, Caio, boa tarde. Não, eu já verifiquei essa situação dessas fumaças próximo ali do Campo Verde e também região do Secap, é mais ou menos a mesma região da cidade. É um fogo em mato, de fato, não está atingindo nenhum ponto, não está destruindo nada, mas é um incêndio causado por circunstâncias desconhecidas. O Corpo de Bombeiros já foi acionado para ir ao local para combater essas chamas, que de fato geram aí e causam uma fumaça um pouco densa e preta e que está incomodando as pessoas que moram naquela região, viu, Caio? Boa tarde, um abraço a Edilene Sobral e também ao Cláudio, que agora se identifica. Ele mora no Jardim... Ele mora no Jardim Santa Eulália e a Edilene mora no Gustavo Piscinini e reclamam da mesma coisa, Gomide, da fumaça densa vinda provavelmente de uma área que foi queimada, provavelmente ilegalmente, não é? Alguém que inadvertidamente tacou fogo em alguma coisa ou no próprio mato, né, Gomide? Exatamente, Caio. Esse tipo de situação, lamentavelmente, acontece. Fazer operações para tentar coibir, mas, lamentavelmente, esse tipo de situação acontece quase que diariamente na cidade. Bom, Ana Paula, nós falamos do Leão, que pode subir a Série A2. O Galo, infelizmente, foi rebaixado e tem uma mensagem aqui no WhatsApp da Educadora, no 992225124. Bom, Ana Paula, nós falamos do Leão, que pode subir a... na verdade, eu vou tentar entender o sinal que o Gustavo está fazendo. Então, já está sem volume aqui, Gustavo. Já está sem volume. Tanto no YouTube quanto no Facebook. Pronto. Muito bem. E o Leão, que joga no próximo sábado às 10 horas da manhã. E no WhatsApp da Educadora tem uma denúncia de que sumiu todo mundo do Pradão. Vamos procurar o Denis Suidedos para saber disso, porque parece que os jogadores passaram por lá para receber os seus salários e não tem ninguém lá nos alojamentos do Independente, porque terminou a temporada e os jogadores, ao que parece, querem receber. Nossa, isso é uma denúncia grave. Se realmente acontece, isso tem que ser solucionado, porque caiu agora para a segunda divisão, mas os jogadores, eles têm que receber. O José Luiz Corrêa, Taila Ramos, dizendo que no Gustavo Piscinini está uma fumaceira dos infernos. Tá difícil de respirar. Pois é, esse já é o quarto bairro citado hoje com queimadas, com incêndio. A gente vai até tentar conversar, Caio, com a Defesa Civil para saber se já existe alguma operação na cidade para coibir esse tipo de ação.
Uma outra ouvinte faz uma colocação aqui, aliás, tem uma colocação no Facebook, uma outra colocação no WhatsApp sobre o mesmo assunto. É o Tony Maia, Tony de Antônio deve ser. Sou a favor que a prefeitura seja gestora da área azul, como é na cidade de Leme, onde todo o dinheiro fica na cidade e é arrecadado, auxilia no transporte público. Pensem sobre isso, é a minha opinião. Visitei a cidade de Leme e achei interessante a maneira como eles administram a área azul. Isso porque tem uma outra ouvinte aqui, de nome Kátia, que diz que a partir de hoje, na rua Duque de Caxias, entre a Carlos Gomes e a Barão de Campinas, começou a valer também a área azul, onde antes não tinha. Gostaria de saber da Secretaria de Mobilidade Urbana se essa cobrança foi avisada, se foi divulgada em algum lugar. Aqui não, né? Não Aqui recebemos nenhum divulgou. comunicado da Prefeitura, mas vamos checar essa informação também, Caio. Bom, cheguei lá às 7h30 da manhã para trabalhar, não tinha nenhuma placa de sinalização. Às 9h44 já tem 2 placas e os veículos estão sendo notificados. Quer dizer, ela dançou, né, Bruno? Vai ter que pagar provavelmente uma multa, porque não sabia que no local a área azul passaria a valer a partir de hoje. Ainda, a multa ainda não, mas a notificação, né, ela vai ter, se eu não me engano, 3 dias úteis para pagar. Uma multa, uma pequena multa, tem um outro nome. Uma tarifa única de utilização. De R$ 4,50. Exatamente. Carlos Gomide, é a sua vez, a 1h23. Oi, Caio. Mais uma vez, boa tarde a todos que acompanham o Educador Meio-Dia. Eu estou com a Nilva Leme, ela que é contadora, ela vai falar um pouquinho a respeito da importância do imposto de renda. As pessoas têm até o dia 28 agora de abril para fazer a declaração do imposto de renda, mas acima disso, além da importância das pessoas declararem imposto de renda, o valor que a pessoa tem que pagar, a pessoa manter esse dinheiro em Limeira em algumas instituições que atendem principalmente adolescentes aqui na cidade. Fala dessa importância, Nilva. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Carlos Gomide. Agradeço a oportunidade de estar participando do programa. E como presidente da Associação dos Contabilistas de Limeira, nós esse mês estamos até dia 28 entregando as declarações de imposto de renda. Cada pessoa, né, procure seu contador, que ela tenha a oportunidade de estar doando aí 3%, né, fazendo uma doação direta para o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quem não fez as doações em 2016, do dia 1º de janeiro até 31/12, então ela não fez nenhuma doação, está fazendo a declaração agora, está ali resolvendo com o contador, ela pode estar analisando que ela tem a chance de doar 3% do valor devido, e aí ela pode estar escolhendo as entidades, né? Lá no próprio campo aparece os projetos que tem municipal, estadual e federal. Então, se você for doar para Limeira, lá tem a entidade de Limeira, vai ter feito a doação, vai sair um DARF, que você vai estar pagando, vai estar abatendo do valor devido e vai estar ficando para Limeira essa doação, né? Bom, essa doação ela pode fazer no momento da declaração do imposto de renda. Vai dar algum outro trabalho ou essa doação, o valor dessa doação é embutido nesse DARF que a pessoa vai ter que pagar? Quando você conclui a declaração, já sai ali o valor devido. E quando você entra ali no campo de doação, já aparece o máximo que você pode dar doação. Já sai de várias entidades, né? E ele diminui do saldo devedor e você pode estar pagando um DARF da doação e a outra parte vai estar em 8 vezes a parte da Receita Federal. E essa parte do saldo devedor você pode estar pagando um DARF da doação até o dia 20. Esse dinheiro vai para o Conselho Municipal de Direito das Crianças e Adolescentes aqui em Limeira. Isso, ele vai para o CMDCA e ele vai destinar nos projetos, que são projetos já autorizados, né? Então, eles já destinam isso para o CMDCA. Há a possibilidade de saber quantas pessoas já fizeram essa doação. Dá para saber mais ou menos que 21 mil pessoas entregaram até semana passada essa declaração aqui em Limeira, mas, claro, para saber também por uma triagem da Receita Federal. Para saber quanto que essas entidades vão receber aqui em Limeira. Limeira tem um total de umas 50 mil declarações para ser entregues na cidade.
foram entregues mais de 21 mil declarações, porém, nós não temos esse número, né? Quantas pessoas fizeram a doação. Esse número que pode ser depois levantado pelo Conselho, mas acredito que nós estamos aí no dia 18, ainda dá tempo de fazer a doação. Então, procure seu contador, faça análise lá e faça a doação. E é importante a questão do contador, do trabalho do profissional para ajudar, porque não é uma coisa tão simples de se fazer a doação. É importante que você faça a doação no limite. Então, por mais que você doar mais, você não vai estar conseguindo. Você tem um contador que está orientando para fazer as doações de forma correta. Até dia 28 você pode doar 3% do valor devido, né? E tem que ser no modelo completo. Muito bem, a gente conversou com Nilva Leme, ela que é contadora, presidente da Associação dos Contabilistas de Limeira, aqui na Rádio Educadora. Muito obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade. Nós que agradecemos. De Limeira, repórter Carlos Gomide. Obrigado, Carlos Gomide. 1h28. WhatsApp da Educadora. Olá, Caio. Boa tarde. Sou a Maria Inês do Morro Azul. Você pode tirar uma dúvida? Me ajuda a tirar essa dúvida, Tayla Ramos. Sim, Caio. O prefeito falou que vai assumir a empresa a qual ela se refere é a Aviação Limeirense, a Intervenção Aviação Limeirense. E os salários dos funcionários daqui para frente só. Mas não foi isso que a prefeitura disse no último sábado, e ela manda uma foto da ata da reunião em que o secretário Daniel de Campos teria dito que a prefeitura assumiria o passivo. E como é que fica? Pois é, ontem oficialmente a posição na coletiva e também nos comunicados enviados à imprensa foi outra, de que eles assumiriam daqui para frente. Agora, a gente precisa checar essa informação se de fato, não sei se a gente tem como ter acesso a essa ata para ver se de fato foi prometido uma coisa no sábado e feita outra ontem. Mas o oficial é que a prefeitura assumiria apenas daqui para frente, não o passivo da empresa. Inclusive na Assembleia que o Gomide participou no sábado, foi isso mesmo. O interventor assumiria... Eu tenho aqui, Ana Paula, me permita, Daniel de Campos, secretário de Assuntos Jurídicos, Renato Carlos Pavanelli, Walter Barbosa dos Santos, do Sinditru, Sérgio Nascimento, advogado do Sindicato dos Trabalhadores. O presidente do sindicato falou aos trabalhadores que a prefeitura decretou a intervenção por meio do decreto 140 de 2017, que nomeou o senhor Renato Carlos Pavanelli como interventor que está presente neste ato. Foi lido o decreto e suscita dúvida pelos trabalhadores quanto aos seus empregos e... Está estranho isso aqui, hein? Suscita dúvidas quanto a seus empregos e recebimentos de seus direitos trabalhistas, incluindo verbas rescisórias. Verbas rescisórias desde que eles sejam demitidos, né? Me parece que até agora não foram demitidos. Em decorrência disso, o doutor Daniel de Campos falou aos trabalhadores que a intervenção foi feita justamente para ficar assegurado aos trabalhadores os anseios dos trabalhadores temerosos com seus empregos e que ficasse garantido os seus direitos durante a transição com o pagamento das verbas rescisórias ao final desta. Para que o interventor em negociação com o Sindicato dos Trabalhadores possam construir uma solução para os problemas existentes. Portanto, falou-se uma coisa e agora foi de fato mudado o discurso. O Daniel de Campos disse que ia segurar a onda dos trabalhadores, inclusive com relação às verbas rescisórias, e agora o Mário Botion disse não é isso. O interventor disse aos trabalhadores que cuidaria deles de agora em diante. Inclusive das verbas da Sudeste, inclusive. Sim. Só que ontem, na entrevista coletiva, o prefeito falou que é assegurado por lei que ele trate das verbas a partir de agora. Ele falou que as verbas da Sudeste são antigas, que a prefeitura não teria essa qualidade financeira no momento, só que buscaria soluções práticas junto à empresa para que isso seja feito, mas que não é de incumbência da Prefeitura de Limeira. Nani Camargo, vamos aguardar que o prefeito venha ao programa amanhã, como se comprometeu a vir, né? Se comprometeu até desmarcar, né? Como aconteceu hoje com o secretário da Saúde, mas o prefeito de fato vindo amanhã, nós fazemos a pergunta a ele. Com certeza. E agora, Caio, eu te pergunto, a prefeitura está mal das pernas, né? O secretário Vidotti está aí com cabelo em pé. Se a prefeitura prometeu isso, de quitar todo o passivo da Limeirense,
O Caio, parece que não recolhe FGTS há 1 ano e meio e tal. Então, eu fico um tanto preocupada com isso, porque é um problema da empresa e a prefeitura vai assumir a dívida trabalhista de uma empresa privada? Eu acho, sim, que esses trabalhadores têm que ter os direitos assegurados. Acho que a prefeitura tem que ajudar nessa questão, mas eu não consigo... Você leu a ata, mas... E aí, a prefeitura vai assumir uma dívida que é da limeirense? Né? Pois é. Muita dúvida. O texto da ata não é muito claro a respeito sobram disso, perguntas e faltam respostas. Na ata fala transição, não é? Exato, assegurar os direitos durante a transição, mas pelo que eu entendi, a ata não se compromete a pagar essas verbas rescisórias. É um texto que dá margem para várias interpretações. Então, talvez não tenha ficado muito claro naquele momento. A ouvinte Sandra Beck diz que a fumaça está chegando nos altos da Graminha. O Helder Oliveira, suponho que seja o Helder do táxi, né? Diz que concorda com as minhas colocações e da Nani estará sempre à disposição para esclarecimentos e sempre me colocarei ao lado do povo. Não foi isso que eu disse, viu, Helder? O que eu disse é o seguinte: vereador que quisesse falar, qualquer uma, que ligasse aqui para a rádio que nós colocaríamos no ar. Né? Vocês têm o telefone da rádio. E ninguém ligou. Não, nenhum vereador ligou. Então, nem pelo WhatsApp também? Nem pelo WhatsApp participou. Então, é fundamental que, caso queiram falar, que manifestem-se, mas isso dá a impressão de que eles não querem mais essa confusão, além das confusões que já tem, não é? Querem que o prefeito resolva essa confusão, não querem mais participar desse rolo todo do transporte coletivo aqui em Limeira. 1h33, Limeira em 1 minuto. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. Mais 5 radares passaram por aferição do Inmetro em Limeira. Os equipamentos começaram a operar na última segunda-feira. Na Avenida Doutor Lauro Corrêa da Silva, são 2 pontos. Próximo ao número 5.257, no sentido bairro Centro, e próximo ao número 5.300, no sentido Centro-Bairro. Outros 2 pontos estão no sentido bairro Centro, na Avenida Major José Levi Sobrinho, entre os números 1.295 e 2.499. Na mesma avenida, também começa a operar um equipamento no sentido Centro-Bairro, na altura do número 1.296. Ouça a Educadora no rádio, na internet e no celular. E agora a opção Rádio com Imagem. Inscreva-se no canal da Educadora AM no YouTube. Tayla Ramos para o Departamento de Jornalismo. Na Educadora, Limeira em 1 minuto. Você bem perto da notícia. Participe do programa. No rádio, na internet, nas redes sociais, no YouTube, no WhatsApp. O Meio-Dia volta já. Tem coisas que sempre chegam em boa hora. Um emprego novo, as férias, uma viagem, uma festa, o FGTS, por exemplo. Sabe o que tá chegando em boa hora pra você também? As centenas e centenas de ofertas da Casas Bahia, nas lojas e no site. Verdade, você não vai acreditar como os preços estão baixos. Essa é a hora pra você trocar de vez o seu celular, que não dá nem pra tirar mais fotos por falta de memória. Os preços dos smartphones estão ótimos na Casas Bahia. Sabe aquela TV tela grande que a família quer ver aí na sala? Tá com descontos e muita facilidade para pagar. Tá precisando de uma lavadora com mais capacidade para lavar mais roupa de uma vez? Consulte os preços da Casas Bahia para você ver como dá para comprar agora, sem contar com a linha de móveis e muito mais, com descontos e muita economia para você. E ó, você ainda pode aproveitar o seu FGTS. Ofertas e condições em muito boa hora para você na Casas Bahia, na loja, no site e no celular. Não deixe de aproveitar. Na Autoescola Êxodos, você tira sua carta completa de carro e moto por apenas R$2.000. A Êxodos divide em 5 vezes no cartão sem juros ou em 4 vezes sem juros no cheque sem consulta. Faça a licença ou a transferência do seu veículo em 2 vezes sem juros. Parcele seus documentos atrasados em até 18 vezes. Se o seu veículo foi apreendido, a Êxodos faz a liberação no Detran. Autoescola e Despachante Êxodos, Avenida Fabrício Vanpré, 266, Jardim Piratininga, 100 metros abaixo da Igreja Santa Rita. 3451-8787. Documentação Êxodos é a solução. Educadora!
E agora um recado importante da Prefeitura para você. Os carnês do IPTU 2017 foram distribuídos. Caso você não tenha recebido, não se preocupe. A partir do dia 28 de março, você pode passar na Prefeitura para retirá-lo. Se preferir, você pode retirar a segunda via online, diretamente no site da Prefeitura, acessando limeira.sp.gov.br. Lá, procure o item IPTU segunda via. Para isso, tenha em mãos o número do contribuinte, que você encontra no carnê do ano passado. É importante lembrar que os valores arrecadados com o IPTU são destinados totalmente para a cidade, que essa é a principal fonte de arrecadação do nosso município. São com esses recursos que a Prefeitura realiza obras e manutenções, atendimentos na saúde, no trânsito, segurança, educação, desenvolvimento, além de oferecer tantos outros serviços. O pagamento à vista e a primeira parcela vencem de 10 a 19 de abril, de acordo com o número da inscrição do contribuinte. IPTU em dia, Limeira Melhor. Realização, Prefeitura Municipal de Limeira. Atenção! Se você se envolveu no acidente de trânsito e se machucou, você tem direito a receber o seguro DPVAT. A vítima pode até ser menor de idade e não precisa ser habilitada. Pode estar certa ou errada, que mesmo assim recebe a indenização. O seguro DPVAT indeniza a todas as vítimas de acidentes automobilísticos. O seguro DPVAT paga até R$ 13.500 que você recebe em um mês. Vá até a Esperança Seguro DPVAT e informe-se. Avenida Antônio Ometo 836, Vila Cláudia, 50 metros abaixo da Santa Casa. Só a Esperança DPVAT paga mais. O que você quer, a Farmavip tem. Anticoncepcionais com até 30% de desconto. Medicamentos genéricos com até 75% de desconto. Isso mesmo, 75% de desconto em genéricos. E não para por aí. Medicamentos populares a partir de 95 centavos. 95 centavos. E ainda, medicamento para hipertensão e diabetes com preços muito baixos. Consulte a lista de produtos e comprove. Barato mesmo é na Farmavip. Sua saúde tem endereço certo. Rede Farmavip. Para saber qual a Farmavip mais próxima, ligue 3444-1001. Eu nunca vou me esquecer. Eu estava na frente da escola. E ela chegou. Depois daquele dia a gente já começou a namorar e ele logo me pediu em casamento. E até hoje. A gente tá aqui, um do lado do outro. Grandes relações são para sempre e marcam a nossa vida. E para a Unimed, isso significa estar sempre ao seu lado, cuidando de você para que possa realizar todos os seus planos. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Agora, de volta em todas as plataformas. Educadora Meio-Dia. O Educadora Meio-Dia está de volta a 1h40. O Educadora Meio-Dia é um oferecimento do despachante Novo Mundo, da Ciro Móveis. Móveis modulados e planejados na Ciro Móveis, da Alecardo, Alexandre e Ricardo, do Grupo Engep, do Terras de São Bento 2. Também do meudepósito.net, do Manjar, do Marquês, do Açougue, do Marquinhos, melhores patrocinadores do rádio. Taila Ramos, pergunta do Carlos da Boa Vista: onde eu posso descartar pilhas ou qualquer telefone que eu possa obter essas informações? Nós temos alguma informação sobre... No Ecoponto pode, não? Eu creio que no Ecoponto não, Caio. São só materiais inservíveis. Eu vou checar com a prefeitura. É lá na Secretaria do Meio Ambiente. Eu acho que eles têm um ponto de coleta lá no Parque Cidade, né, Nani? Onde fica a secretaria, mas a gente vai checar a informação. Uma postura responsável do nosso ouvinte, né, Bruno? Exatamente. Tem pilhas e baterias, principalmente equipamentos eletrônicos, bateria de celular. Elas têm um nível de poluição muito grande. E as próprias empresas que fabricam têm a responsabilidade de pegar de volta, né? Chamada logística reversa. Ela distribui o produto, ela vende, mas ela tem, até pelo Código Ambiental, o Código de Resíduos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, elas têm que pegar de volta. Então, eu não sei nesse caso de pilha se a empresa tem que colocar as urnas. Eu já vi algumas em supermercados, em alguns comércios, e esse ponto no Parque Cidade
para descarte de pilhas, uma atitude consciente do nosso ouvinte. Parabéns. Nossos ouvintes sempre muito atentos e muito solícitos. Um aqui que não se identifica diz que se for celular, na loja da Vivo, você pode fazer o descarte. Tem a impressão que da bateria, né? Do aparelho todo também? Acho que sim, não é? Eu sei que a bateria é obrigatória. O aparelho, talvez tenha alguns aparelhos com a bateria embutida, né? Então não sai, acho que vai ter que descartar o aparelho todo. O Salvinho diz que na Secretaria do Meio Ambiente tem uma urna para descarte das pilhas. Muito obrigado ao Salvinho. E o Gervásio, na entrada, assim, essa urna. O Gervásio, taxista, diz que um local para recolher pilhas é no supermercado Açaí ou Açaí. Açaí. Né? Para mim é Jumbo Eletro. Né? Para sempre Jumbo. Pois é, na minha mais tenra infância era o Jumbo Eletro. As meninas não vão lembrar, né? Na minha época já era Pão de Açúcar. Na época que os pais das meninas começaram a namorar, o Jumbo Eletro já não era mais Jumbo Eletro, né? O Jumbo Eletro tinha virado Pão de Açúcar, depois virou Compre Bem e hoje é Açaí ou Açaí. A Jaque Antônio, boa tarde. Pilhas e baterias tem no Banco Santander, que possui banco de coletas. É um local que possui. Então, Carlos, você pode escolher entre o Açaí, o Santander, a Secretaria do Meio Ambiente, os nossos ouvintes, sempre muito atentos e generosos, contribuindo para o programa. Bom, por fim, nós não falamos de novo da questão Lava Jato, não deu tempo. E amanhã nós aguardamos a vinda do prefeito aqui no programa. Exatamente, Caio. Amanhã a pauta será um pouco diferente, a presença do prefeito. Nós temos uma lista de perguntas a fazer e os ouvintes também, né, Caio? A gente vai decidir depois como será feita, né, essa participação dos ouvintes, porque com certeza a demanda vai ser muito grande via WhatsApp, via telefone. O que foi combinado com o secretário do prefeito? Que nós abriríamos para perguntas ou não? Não, eu fiz o convite para que ele pudesse falar dos 100 dias, que agora já são cerca de 120, são quase 120, né? E é isso, que seria feita uma entrevista, né? Não se entrou nesses detalhes, né? Mas eu acho que dá para... Eu não vejo problema de abrir a participação dos ouvintes, né, Caio? A vida do jornalista é complicada, né? Nós queríamos falar dos 100 dias, nós vamos falar quase dos 120 dias, isso porque nós estamos pedindo essa entrevista aos 35 dias. Mais ou menos. Então, vamos esperar que ele venha. E se ele não vier, amanhã a gente chega aqui e diz, olha, o prefeito disse que vinha, mas não veio. Então, a pauta segue, né? A vida que segue, né? Se ele não vier, azar é o dele. Não poder privar da minha companhia. Aí a gente pode ler as perguntas, viu, Caio? Do que a gente, se ele não vier, a gente lê as perguntas, do que a gente queria saber. Exatamente. E a gente pode chamar, quem sabe, o Gino Torrezan ou algum outro sósia do prefeito, né? alguma outra pessoa muito parecida com o prefeito para dar entrevista no lugar aqui. Até amanhã, Ana Paula. Até amanhã, Caio. Até amanhã, Nani. Tchau, Caio. Tá lá, até amanhã. Até amanhã, Caio. Bruno, até amanhã. Até amanhã, ótima terça a todos. Na sequência, o Padre Danilo apresenta o seu programa. Fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau, pessoal.